Fala galera, de volta aí para continuar com a nossa conversa sobre essa crise política do Vasco, toda essa confusão, toda essa guerra infinita que infelizmente está ajudando a destruir nosso Vasco da Gama, né? É uma coisa que pode... A política é o que pode nos salvar, mas é também o que vem nos destruindo. Enfim, vamos continuar aí a comentar sobre todas as confusões das últimas semanas. Enfim, pega aí o nosso trem-bala, que ele vai te levar até a continuação de toda essa discussão. A gente se vê lá do outro lado. Força, aquela moral aí pra gente, mas vamos seguir, porque a gente tá chegando agora no momento que a gente queria discutir desde o começo, que foi na divulgação do balanço. Quando chegou nessa hora, o Campelo falou assim: amigo, eu não vou assumir essa bucha sozinho, eu não vou pegar essa aqui agora pra ficar aliviando o cara de ninguém não, isso aqui não é nada a ver comigo, isso aí ó, é problema deles. E isso, na verdade, ele percebeu já faz um tempo, né? Obviamente, não foi lá no dia de divulgar que ele percebeu isso, porque ele já começou a tomar as medidas um pouco antes ali. Foi afastando, foi tirando poderes dos caras que ele viu que estavam ali mais para morcegar, né? O representante lá no financeiro, ele começou a embarrear as coisas para ele. O cara que cuidava dos dias dos jogos, ele começou a cortar as asinhas da secretaria com os sócios. Ele começou a se mover nesse sentido ali. Trouxe também uma consultoria de respeito aí, com credibilidade no mercado, para fazer justamente essa auditoria, para ver o dia a dia do clube, para ver o balanço do ano passado. Começou ali a mexer seus pauzinhos, e aqui e ali a gente já ia vendo na imprensa vazando uma insatisfação de Eurico, vazando insatisfação de Roberto Monteiro. O que esse cara tá fazendo? O que esse cara louco tá armando pra gente? O que esse maluco vai fazer? Vai trair a gente? Ele vai ficar sozinho, ele vai ficar isolado aí na política do clube. Pois foi justamente isso que ele fez. Isso é uma coisa também que a gente tinha falado lá no começo da eleição, né? Quando os dois se uniram, a gente falou, ó, um vai trair o outro nessa história aí, porque não tem como essa aliança se sustentar muito tempo. Pois bem, a gente está vendo agora que quem roeu a corda foi mesmo o Campelo, né? Traidor uma vez, traidor duas vezes, sem nenhum problema. Chegou no dia 30 ali e pum! Deu um chute na cara do Eurico Miranda, divulgou esse balanço patrimonial aí, que na verdade, vamos ser sinceros, não revelou nada que o vascaíno mais atento, que o vascaíno que já se informasse aí sobre essa questão financeira do Vasco, já não soubesse. Mas não deixa de ser um tapa na cara aí, quando isso é demonstrado num balanço patrimonial, né, com a chancela de uma consultoria prestigiada, uma consultoria com credibilidade. Isso traz números mais fidedignos, né? Porque a gente sabia que a situação estava ruim, que estava tudo comprometido, mas não tinha os números exatos. Agora a gente tem algo mais próximo desses números aí, porque a própria consultoria falou que não conseguiu terminar a sua auditoria, né? Isso aí são os números que ela conseguiu levantar até agora. E esse balanço foi um balanço, para começar, muito bem recebido pela grande maioria das correntes políticas do Vasco, né? Nos dias seguintes à publicação do balanço, várias correntes políticas do Vasco lançaram cartas, manifestos, demonstrando o seu apoio e a sua admiração pelo gesto do Campelo. Foi realmente aí, com 100 dias de gestão do Campelo, a primeira bola dentro dele, né? Apesar de não ser mais que a obrigação do presidente, os últimos presidentes não vinham fazendo isso, então realmente é louvável a atitude dele. Enfim, divulgou um balanço ali que mostra o problema do Vasco, o drama e a dificuldade que o Vasco vai ter para sair do buraco. Por quê? Temos uma dívida monstruosa, não temos receitas, nossas receitas estão todas comprometidas. Basicamente, o Vasco se a gente fosse fazer um paralelo com uma pessoa, seria um cara desempregado, com 5 filhos pequenos para criar, a mulher doente, internada, ele zerado no banco, com 50 mil de dívidas. Quer dizer, uma situação onde você não tem como pagar o que você deve e você não tem nem dinheiro para pagar os seus custos atuais, né? Não tem nem dinheiro para pagar ali a comida dos filhos, o tratamento da mulher. Essa é meio que a situação do Vasco atualmente. O que quer ver? Olha só de dívidas vencidas
que são aquelas dívidas que o Vasco, teoricamente, teria que estar pagando agora, direto, não foram negociadas, não são dívidas a longo prazo, que estão para estourar. Só dessa dívida são 86 milhões de reais. A venda do Paulinho aí, né, se a gente for descontar tudo que tem que descontar, devolver empréstimo para Carlos Leite, parte que não cabe ao Vasco, blá, 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 vai dar o quê pro Vasco? Uns 40 milhões? Menos que isso até, vamos supor que fosse 40. Seria na metade dessa dívida, que é dívida vencida, nem é o total da dívida, são as dívidas vencidas do Vasco, né? Isso porque lá em 2015, que foi no ano que o Eurico Miranda assumiu, ainda rolou o Profut, que a gente já falou outras vezes aqui também, que perdoou uma dívida de 115 milhões de reais. Acordo esse do Profut, acordo esse que pode ser rompido a qualquer momento, porque o Vasco não está cumprindo com a sua parte do acordo. O Vasco está descumprindo várias partes do acordo do Profut, a saber, não está pagando os jogadores em dia, não está em dia com as dívidas da União, está antecipando valores que não é para antecipar, vamos falar disso aqui mais na frente. Então, a rigor ali, né, se o governo quiser aplicar a lei a ferro e fogo, ele pode chegar amanhã e falar, ó, você não cumpriu as regras do Profut, está fora. Aí, essa dívida de 86 milhões vai subir para quê? 200 milhões de dívidas vencidas. Já imaginou o drama, né? Já imaginou o drama. Então a gente tem essa dívida toda para pagar, tem um elenco caro para manter e uma estrutura cara para manter também, e não tem da onde tirar dinheiro, porque o relatório do Campelo também demonstrou isso. De onde que a gente vai tirar dinheiro? Não temos patrocínio nenhum, né? Nem Master, nem sem ser Master. Os patrocínios do Vasco são bem pontuais e fraquinhos, e que rendem bem pouco para o clube, não é o que vai trazer dinheiro. Cota de televisão estão todas comprometidas, né? E esse é um dos problemas do Profut aí, porque uma coisa que você não pode fazer pelo Profut é comprometer a renda da próxima gestão. Então o Eurico Miranda não poderia ter feito o que ele fez, que é ter antecipado 90% da cota que o Vasco tinha que receber esse ano, 63% do ano que vem, 32% de 2020 e 18% de 2021. Quer dizer, o próximo presidente que assumir o Vasco ainda vai estar recebendo menos dinheiro do que deveria receber da televisão, porque o Eurico Miranda pegou lá atrás. Isso é algo que pode ser prejudicial para o Vasco e pode ser prejudicial também para o Eurico Miranda, porque, de acordo com o Profut, o dirigente ele pode ser punido também pelas coisas que ele faz. O dirigente pode ser punido também por uma administração temerária, né, que nem se diz. Ele pode, para começar, ficar inelegível dentro do clube, né, até sanções no âmbito criminal mesmo. Então a gente entende, vendo esse balanço, por que o Eurico Miranda queria tanto que ele não fosse divulgado, né? Tem 5 milhões também que sumiram do Vasco, ninguém sabe onde foi. A contabilidade não sabe dizer para onde foi destinado. 5 milhões que sumiram do balanço do Vasco, né? Isso o Eurico Miranda tem que explicar também. E não tem nem como vender jogador, porque se você pegar o plantel do Vasco, a maioria dos jogadores não estão com o seu passe preso ao Vasco. Isso foi o que a gente já comentou outras vezes, né? Os jogadores vêm ou por empréstimo, ou muito fatiados, ou já estão negociados. Então, o Vasco fica servindo de uma verdadeira barriga de aluguel, porque o jogador, ele vem aqui, se valoriza, e se eventualmente é vendido para outro clube, para outro lugar, o dinheiro vai para os seus clubes de origem, para quem tem o maior percentual do jogador. O Vasco mesmo não recebe quase nada. Esse é um dos grandes problemas da gestão do futebol do Vasco, que a gente aqui no Sobre Vasco vive martelando em cima. Então, gente, é aquilo que a gente vinha falando lá na referência com o cara desempregado. O Vasco tem essa dívida aí de 86 milhões de reais para pagar, que teria que pagar agora. Não tem onde tirar dinheiro, porque o dinheiro da televisão já foi gasto. Dinheiro de patrocínio não tem. Dinheiro que poderia vir de sócios torcedores, por exemplo, o Campelo fez questão de chutar essa possibilidade para longe quando traiu o Júlio Brandt, né? Estava se ensaiando uma movimentação aí de uma adesão em massa da torcida. Essa adesão foi completamente apagada com a traição do Campelo. Não tem onde tirar dinheiro. O próprio balanço patrimonial diz aí que o Vasco ele tem um prejuízo, né, um déficit a cada mês de 10 milhões de reais. Então você bota aí 12 meses, vai dar o quê? 120 milhões de reais. Acho que a previsão é mais ou menos isso, 115 milhões de reais de prejuízo no final do ano, né? Se nada mais acontecer, a gente vai chegar com mais 115 milhões de reais de prejuízo.
uma situação muito complicada. Vendo esse balanço, né, você entende, por um lado, por que o Campelo não quis segurar essa bucha sozinho, e pelo outro, por que o Eurico Miranda ficou tão fulo dele ter divulgado. Eu quero ouvir agora dos poucos euriquistas que ainda estão por aí, né, e dos poucos que ainda assistem esse canal, qual é a justificativa para esse rombo aí que o Eurico Miranda deixou no nosso clube, né? Porque aquele discursozinho dele de contas pagas, de estamos sanando o clube, não, eu vim para salvar o clube, caiu por terra com todo esse balanço aí divulgado agora. Ué, e o Roberto Monteiro nisso tudo? Você pode estar se perguntando aí. O Roberto Monteiro, ele foi atingido pelo Campelo, que nem eu já falei antes, mas pensando no futuro, né? Nessa política dele aí, nesse projeto dele de dominar o Vasco por dentro da sua estrutura. Porque ele tinha um homem dele cuidando do estágio, da administração dos dias de jogos, que faz o quê? Você tem os ingressos, então você consegue distribuir isso para a torcida se você quiser. Tinha um cara na secretaria que é quem coordena a associação, a questão do cadastro de sócios, isso também é importante se você quer fazer deturpações na hora das eleições. E tinha um cara no financeiro lá, o Caixa, que também ajudava ali a nublar as transações, a deixar menos transparente as transações dentro do clube, da onde está chegando dinheiro, para onde está saindo. O Campelo afastou esses caras, foi tirando a autonomia e poder desses caras, justamente já sabendo, né, já imaginando, eu acredito, o que o Monteiro poderia fazer com esse poder em mãos. Pois bem, aí que chega a questão, né, do cara ser ou um besta ou ser bestial, porque a reação foi imediata e não é possível que ele não imaginasse que isso fosse acontecer. Na mesma semana, o Identidade Vasco já abandonou a sua administração, né? Os 13 vice-presidentes que estão alinhados à Identidade Vasco deixaram os seus cargos e já começaram o processo de fritura do Alexandre Campelo, né? Que foi culminar aí com essa reunião do Conselho Deliberativo na última segunda-feira, numa tentativa de começar um processo de impeachment do Alexandre Campelo. Alexandre Campelo, que teve que correr para a oposição, né? Teve que correr para os caras que ele traiu há menos de 3 meses atrás para procurar algum tipo de sustentação e permanecer no cargo. E que teve que ser acolhido justamente por essa oposição. Por quê? Porque se o Alexandre Campelo cai hoje, quem assume, seja o Eloy, se o Eloy não quiser assumir, que nem ele falou que não quer, aí seria diretamente o Roberto Monteiro, seja ele afastado, tem outra eleição, que aí seria uma eleição indireta do Conselho, qualquer que seja a possibilidade possível aí que você imagine, com o Campelo saindo, o poder vai cair diretamente na mão da galera do Roberto Monteiro. Então a oposição também se viu meio que forçada, né? Apesar de todas as rusgas que ainda tem com o Campelo, a acolher o Campelo aí, apoiar o Campelo nesse momento difícil. Foram diretamente responsáveis por manter o Campelo presidente, né? Porque, esclarecendo aqui, caso não tenha ficado claro ainda, na semana passada já, Roberto Monteiro convocou uma reunião para essa segunda-feira para poderem justamente abrir uma investigação contra o Campelo, tentando tirar ele do poder, e acabou tendo aí essa manobra rejeitada ali por uma margem pequena, mas a oposição ainda conseguiu bloquear essa manobra. Foi uma grande vitória do Vasco na segunda-feira, mas foi uma vitória ali, ó, nos acréscimos, vamos dizer assim. Eu tenho visto muita gente empolgada com essa situação do Vasco, né, achando que isso pode ser aí o pontapé para uma nova fase do Vasco, um redirecionamento no caminho certo do Vasco da Gama. E pode até ser que seja, mas eu acho que não tá uma coisa assim tão tranquila assim não, sabe? Primeiro, porque eu acho que nem Eurico Miranda e principalmente Identidade Vasco, nenhum desses dois vai descansar, nenhum desses dois vai se dar por vencido com essa primeira derrota no Conselho aí. Os caras vão pensar em outras maneiras de tentar tirar poder do Campelo, e eles têm força para isso ainda.
Você vê aí que, na surpresa, no susto, né? Eles conseguiram já inventar um monte de coisa, pegar a história de que Campelo pegou dinheiro e levou pra casa, né? Que tá errado e que ele fez mesmo, que ele admitiu que fez. Então, assim, não sei até que ponto o Campelo deixou aí margem para realmente eles conseguirem uma ação mais efetiva. Se não conseguiu também, eles vão tentar criar. É uma galera que não tá onde tá por sorte, entendeu? Eles têm as armas deles ali, então essa é uma briga que vai continuar. O Campelo, do outro lado, vai precisar de uma oposição, que agora é situação, né, unida, forte a favor dele, e essa é uma situação complicada, porque foram coisas muito graves que aconteceram, né? A traição do Campelo no começo do ano é uma coisa muito grave, não é algo que você consegue esquecer do dia para a noite. Ah, pelo bem do Vasco, essa história de bem do Vasco, pacificação, isso é tudo muito bonito da boca para fora, mas na prática ali no dia a dia é difícil de ser construído. É difícil de você pegar um cara que te traiu do jeito que o Campelo traiu e você, menos de 3 meses depois, fingir que nada aconteceu, entendeu? O discurso também de que o Campelo, não, o Campelo agora tem que botar a viola dele no saco, entregar os poderes do clube para Sempre Vasco, para o Júlio Brandt e ficar quietinho na dele, porque o Júlio Brandt aí é Sempre Vasco, tirou a cabeça do Campelo da reta. Olha, eu até diria que o justo seria isso mesmo, mas na prática não vai acontecer, não vai acontecer. Se o Campelo for mesmo esse cara vaidoso, que eu imagino que ele seja, né? Uma vaidade capaz de fazer ele trair o Júlio Brandt em janeiro, fazendo ele ser capaz de trair os caras que botaram ele na presidência 3 meses depois. Esse ego, essa vaidade do Campelo, ela não vai ter desaparecido, ela não desapareceu da noite pro dia. O cara vai querer continuar sendo o senhor do seu destino. Esse erro em que o Roberto Monteiro e o Eurico caíram, de achar que o Campelo é bobinho, vai aceitar ser só um fantochezinho ali, fazer o papel de rainha da Inglaterra, esse erro aí derrubou eles do cavalo. A oposição, né, a Sempre Vasco e todas as correntes políticas menores ali em torno da Sempre Vasco, não podem cair nessa agora de novo, né? Por pior que ele esteja a situação dele no clube, por mais por baixo que ele esteja, o Campelo vai querer continuar assumindo o protagonismo do clube, vai querer continuar ditando as regras dentro do Vasco da Gama, entendeu? Qualquer coisa, ele vai encher o peitão para falar: eu sou o presidente, eu decido, eu vou fazer sozinho aqui, a minha caneta é que tem tinta, não é? Não acredito no Campelo abrindo mão de poder e de influência dentro do Vasco da Gama, não. Então, essa aliança aí entre a ala mais progressista do Vasco e o Campelo, ela vai ter que ser montada ali com muito cuidado, né? Com muito cuidado. Como é que você faz uma aliança, né? Você quer ajudar o Vasco, você quer implementar as ideias que você acredita dentro do seu clube do coração, mas para fazer isso, você tem que se aliar com uma pessoa que você não pode confiar, que você sabe que a qualquer momento pode te passar a perna, pode te dar a volta, se por um motivo ou por outro julgar que você está atrapalhando ele. Como é que se trabalha num ambiente desses, né? Eu acho bem complicado, Então, a situação do Vasco está longe de estar tranquilizada, está longe de estar encaminhada. Eu acho que no final de todas essas manobras que teve aí essas semanas, tem pontos positivos, pontos muito positivos para serem celebrados, a começar pela divulgação séria, abalizada ali por uma consultoria de prestígio no mercado. Isso é o primeiro passo para a gente voltar a atrair investidores para dentro do Vasco da Gama, afastar a influência de Eurico Miranda e de Roberto Monteiro da gestão administrativa do clube também é um ponto muito positivo. São duas figuras e são dois grupos que eles representam que, para mim, não trazem nada de bom para o Vasco. Isso é um ponto positivo também, mas a gente não pode esquecer que, por mais que eles estejam fora da administração do clube, né, da gestão ali executiva do clube, eles ainda estão muito presentes dentro do clube, porque eles são maioria, ou praticamente a maioria, né? Maioria total eles não são, isso ficou comprovado na reunião de segunda-feira. Isso é mais um ponto positivo que a gente tira dessas 2 semanas aí de guerra, porque é uma demonstração de que eles estão perdendo força, de que o Eurico Miranda não faz o que quer, o que não quer dentro do Conselho do Vasco. Isso é bom saber, mas eles ainda têm muita força. Foi apertada
ali a votação na segunda-feira. Os membros que estão vindo aí, que estão sendo indicados e que estão sendo nomeados para essas pastas que foram abandonadas pelos vice-presidentes da Identidade Vasco, também é um ponto positivo, porque parece que os novos vice-presidentes são muito mais competentes e são muito mais idôneos para tocarem as suas pastas. Então são pontos positivos, né? São pontos positivos. Se a gente conseguir, no mínimo, estancar a sangria aí, né? Fazer o clube parar de perder, parar de ser mal administrado, por mais que não seja ainda aquela administração dos sonhos, já é um começo, mas vai ser muito complicado esses próximos 2 anos aí. A gente vai estar caminhando numa corda bamba, onde qualquer vacilo para um dos dois lados, qualquer desequilíbrio, pode levar a gente lá para o buraco de novo, né? Pode levar a gente para uma segunda divisão, por exemplo. Então, a gente tem que andar com muito cuidado, andar com muita cautela. Tudo que o vascaíno não pode fazer nesse momento é respirar aliviado, mas podemos ter a esperança, né? O que nos resta a nós vascaínos é manter a esperança. Vamos ver aí, o novo vice-presidente de patrimônio falou que quer chegar em 2020 com o Vasco tendo 50 mil sócios votantes. Seria lindo isso. Ele diz, né, que tem as pessoas certas, as estratégias certas, as ferramentas certas para conseguir isso. Vamos ver o que ele vai fazer aí nos próximos 2 anos para que isso aconteça, porque implementando categoria de sócio geral com joia de R$2.000 para entrar, é que ele não vai conseguir. Mas vamos ver, vamos dar o voto de confiança aí para ele, vamos ver o que acontece. Enfim, já me alonguei demais aqui. Digam nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso que está acontecendo. Tendo mais desdobramentos aí dessa crise, a gente vai voltar a falar aqui, né? Vou tentar voltar mais em cima do lance, porque eu já vi, já é a segunda vez que eu quebro a cara com isso, já vi que esperar passar para poder fazer um comentário mais distanciado, já vi que não rola, porque na política do Vasco, amigo, é uma crise por dia, Sinistro. Enfim, diga nos comentários a opinião de vocês sobre toda essa confusão. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais também. Se vocês gostam do trabalho que a gente está fazendo aqui, considerem apoiar o canal lá no apoia.se/sobrevasco, né? É graças aos apoiadores do canal que esse vídeo está sendo levado até vocês. E não se esqueçam também, né, de curtir o vídeo, assinar o canal caso ainda não tenham assinado e de ligar o sininho de notificações, porque, né, aqui não para, aqui tem vídeo toda hora e a melhor maneira de você saber quando tem vídeo, quando não tem, é com o sininho de notificações ligados para ser avisado aí no seu e-mail ou no próprio site, enfim. Vocês sabem como que funciona, né? Beleza? Posso contar com vocês? Então beleza, a gente vai.